Olá, olá, amados, amores e amoras, estamos aqui em mais uma transmissão ao vivo pelo canal Ser Mais Você, essa comunidade que visa conectar cada vez mais com cura, expansão, consciência, e a gente faz isso através desses amigos queridos, irmãos de jornada que chegam aqui, que de alguma forma, né, o universo me conecta com essa galera, porque essa galera tem muito a entregar. E eu sou muito grata por essa oportunidade de ser essa ponte para todos vocês que chegam aqui no ao vivo ou nessa gravação em algum momento, para poderem receber. Não é só a palavra, a fala, mas é receber a energia, né? O quantum energético, os códigos de luz de todos esses amados amigos e irmãos que chegam aqui comigo no canal para trazer a sua sabedoria, a sua experiência, a sua vivência, a sua jornada, e assim nós nos damos todas as mãos para seguir a caminhada, um ajudando o outro. Então, sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão chegando aqui no canal, e meus queridos Gisele e Vinícius, muito bem-vindos hoje no YouTube, né? Da outra vez foi no Instagram, hoje no YouTube, sejam muito bem-vindos, amados. Gi, dá o seu boa tarde aí, o seu oi para a galera e depois o Vinícius. Boa tarde a todos que estão assistindo, que vão assistir. Bom, eu sou a Gisele, terapeuta, tenho um canal no Instagram que se chama Novo Humano 5D e estou muito feliz, Ana, pelo convite, mais uma vez, abrindo espaço para a gente trazer tanta coisa bacana e trocas e energias e códigos. Gratidão, minha irmã querida. Obrigada a você, amada, por tirar o seu tempo e dedicar aqui um pouquinho aqui para a gente, viu? Muito obrigada. Vini, amado, bem-vindo. Obrigado, Ana. Boa tarde para todo mundo. Mais uma vez, Ana, gratidão. Essa é só o começo, né, da nossa parceria, de muitas coisas que a gente vai fazer junto, porque eu tenho acostumado a falar com as pessoas que cada vez a gente vai encontrando pessoas e vai formando uma grande família, né? Porque cada vez que quando a gente está nesse caminho, a gente vai encontrando pessoas que se sente familiar e outras que se sente familiar, e cada vez essa família vai ficando maior e maior e maior, e fica lindo. Então, tu é mais uma dessas pessoas que entrou na nossa vida aí pra gente estar junto sempre, porque a gente sabe que na 5D agora não tem mais isso, né? Não tem mais separação, é todo mundo junto e colaborando. Graças a Deus. Todo mundo junto e misturado, graças a Deus. Maravilha. Obrigada, então, boa tarde, amada. pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo que está aí online. E a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto muito especial, muito legal, que a gente tem uma experiência muito própria para compartilhar com vocês. Sim, sim. Aliás, quando a Gi trouxe esse tema de hoje que a gente vai trabalhar, né, chamas gêmeas e relacionamentos, olha, eu vou ser bem honesta para vocês. Eu já trouxe esse tema tantas e tantas vezes aqui no canal, através de tantas pessoas diferentes, né, que trouxeram a sua percepção, o seu olhar, a sua experiência. E eu vou dizer uma coisa a vocês, assim, o meu sentir. Eu percebo que nós também estamos evoluindo na compreensão do que é esse tema, do que está por trás desse tema, né? Eu lembro, nossa, mais de ano atrás, assim, que eu já fazia live, né? Aqui no... Bom, o perfil do Instagram do Ser Mais Você tem... vai para 10 anos, 10 ou 11 anos, o perfil do Ser Mais Você. Então, eu já fazia live, né? Há anos atrás, e naquela época, quando se falava de chamas gêmeas e tal, tinha uma grande comoção, assim, tipo, né? Como? Isso está muito distante, né? E quando que isso vai acontecer, né? E todo mundo ficava de uma certa forma, uma angústia, assim, porque queria muito, mas parecia tão distante, né? E aí eu percebo ao longo do tempo, né? A gente foi evoluindo, o planeta foi cada vez ancorando mais luz, porque nós estamos ancorando mais luz, e a gente foi abrindo espaço para essa conexão cada vez maior com almas gêmeas, como irmãos, como família, né? Famílias de alma, e também como chamas gêmeas
E aí a compreensão foi expandindo ainda mais, né? Entendendo que podem também ser chamas gêmeas, almas gêmeas, é tudo também meio que uma coisa junto e misturado, como a gente falou no início, mas hoje já compreendendo também que, por exemplo, animais podem fazer parte dessa grande família, né, de almas afins e por aí vai. Então, meus amados, eu sempre gosto de trazer esse tema de verdade, porque eu sinto que é como, dessa vez é um degrauzinho a mais, dessa vez é um degrau a mais, dessa vez é um degrau a mais, né? Mas eu também percebo que é importante para uma galera que está entrando nesse despertar agora, começando a sua jornada de despertar agora, eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho da sua visão particular, né, sobre alma gêmea e chama gêmea, se é a mesma coisa, se não é, se é diferente, o que que é, né, para cada um de vocês, para depois a gente entrar na experiência propriamente dita de vocês. Pode ser? Pode ser. Sim. Podemos começar, Pode ser. Então, antes da gente começar, na verdade, quando a gente decidiu trazer esse tema, eu e o Vini, a gente conversou, e aí veio esse assunto, ai, como é que a gente vai abordar isso de chama, alma? Daí eu falei, Vini, eu vou falar a minha experiência, porque a gente já leu tanta coisa até aqui, tantas coisas que as pessoas já trouxeram, e tudo que a gente está acessando é tão maior, desproporcional ao que a nossa mente consegue compreender, que eu não vou tentar trazer uma teoria ou alguma coisa que alguém já trouxe. Eu vou tentar trazer o que eu estou experienciando agora. Então, para mim, essa conexão de chama, alma, enfim, é uma conexão muito, 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 muito profunda de alguém que vem e só simplesmente de estar, ela simplesmente arranca coisas de ti que tu achava que tu não tinha mais e te obriga a olhar profundamente coisas que tu estava de alguma forma negando. E aí faz tu encarar aquilo dali e não tem escapatória. Porque assim, é uma explosão de muito amor. E como tu tem que olhar para determinadas coisas e ter coragem de olhar para aquilo dali, e ao mesmo tempo deixar de lado o teu orgulho, então tu entra de cabeça, ao mesmo tempo que tu fica assim, querendo fugir, mas ao mesmo tempo tu quer ficar, então é uma loucura, entende? Então, eu falei, Vini, eu não vou trazer o que é chama, o que é alma, porque para mim isso não importa. Isso não é isso que a gente está. A gente tem que desconstruir o que é isso e desmistificar para as pessoas que é uma coisa linda, que é um conto de fadas, que na verdade não é. Então, para mim é isso. É uma conexão de duas pessoas que se encontram, que combinaram essa conexão num determinado momento da vida dessa jornada, que estava pronto para encarar determinadas coisas com coragem e deixando totalmente o orgulho de lado para olhar de uma vez por todas para conseguir subir esses patamares e cada vez mais longe e levar essa experiência para a fonte. Então, é isso. Só que comparado a outras relações, acho que daí eu estou indo além, né? Ela é muito mais profunda, mas também é porque o indivíduo, eu, por exemplo, eu estou pronta para viver isso de cabeça, entendeu? Como se eu estivesse pronta para olhar com coragem, deixando o orgulho, por mais que algumas vezes seja desafiador. Acho que é mais ou menos isso. Sim, e essa é a ideia mesmo, né? Você trazer o que você sente, o que você pensa, porque, como eu falei, é um upgrade, e cada vez que esse assunto chega, é um upgrade. Então, tá tudo certo a maneira como você vê, como você encara e como você traz aqui, né? Tá tudo certo, tá tudo perfeito. Vini, você, meu amado. Maravilha. Quando você começou a falar, né, sobre que esse assunto já veio tantas e tantas vezes, e é um assunto que muita gente tem interesse, né? Porque até vou trazer
palavra, enfim, uma reflexão que o Cris da Medical lá trouxe também no evento que eu estava esse último final de semana, da Kelren, que ele falou assim, pô, é um assunto que todo mundo fala e todo mundo deseja ouvir porque é um assunto que vende. Porque as pessoas tentam fantasiar isso e vender isso para que todo mundo ache que é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa, eu também quero, mas não é uma coisa romantizada. Acabou o romance aqui na 3D, se a gente quer passar para 5D, né? É uma coisa para a gente se enxergar. E eu mesmo, antes de mergulhar um pouco mais nesse assunto e nesse tema, eu meio que torcia um pouquinho o nariz, Ana. Eu meio que, eu não dou muita bola para isso, eu não quero. Porque se a gente é o todo, por que eu vou me preocupar, ou vou pensar em uma chama gêmea, uma alma gêmea? Nós somos um só, todos somos chamas gêmeas, almas gêmeas. Todo mundo é um reflexo de nós mesmos, né? Todo mundo espelha a gente de certa forma, porque a gente cria o nosso próprio universo. Se a gente cria o próprio universo, todos que estão fora estão dentro. E só estão fora porque estão dentro antes, né? Mas aí também, se aprofundando um pouco mais e conversando, a gente percebeu que tem algo aí muito forte. E vamos assim, dando um passinho para trás, o que eu vejo, o que eu percebo, né? Que as almas gêmeas, alma é uma coisa tão grande, o nosso espírito, nossa consciência é tão grande, tão grande, tão grande, que não tem como caber num corpinho aqui nesse planetinha Terra, de 3D, né? Feito de carne e osso. Porque nós somos pura energia, uma energia absurda, capaz de construir, como deuses, né? Vindos da fonte, construir universos, construir planetas, galáxias, enfim. Então, como que a gente vai se adequar aqui na fonte? Como a gente vai conseguir caber? Se dividindo, né? Como que uma alma desse tamanho, com tanta sabedoria, vem para cá? A mesma coisa quando a gente fala de Sananda, né? Sananda, veio aqui como Jesus. E mesmo assim, como Jesus, para trazer toda aquela energia, ele veio uma fração do que ele é lá no universo, no eterno. Ele veio uma fraçãozinha para poder se encaixar aqui. E nós, como todos os seres humanos que estão aqui encarnados, a gente também tem que se dividir, porque a nossa alma é tão grande que quando a gente chega aqui, a gente tem que escolher se dividir. E aí cada um, eu entendo isso, que cada um no seu escolhe se dividir em milhares, em milhões, ou em centenas, enfim, no que entende que vale a pena viver essa experiência. E aí quando a gente fala de almas gêmeas, para mim eu vejo assim, a necessidade da gente experienciar aqui e se dividir para também viver experiências diferentes e trazer essas experiências para a fonte novamente depois. Porque a gente está aqui, né, no fundo, lá, para experienciar. É uma grande diversão aqui, né? E aí, quando a gente fala de chamas, já é uma coisa mais profunda, no meu entender, na minha visão. O que para mim é chamas? Chamas é quando parte dessa alma, ela se divide em dois, uma só se divide em dois, e aí sim a gente vem aqui para se espelhar e, justamente como a Gi falou, encarar suas próprias sombras, que sozinho você não conseguiria, e talvez só com as outras almas gêmeas você conseguiria, mas não seria tão profundo. Porque quando tem uma pessoa num relacionamento muito intenso, aí você não tem como escapar. Quando você decide morar junto com alguém, quando você decide estar num relacionamento, seja amizade, ou seja, enfim, um casamento, o que for, aí que vem a parte do romance que eu estava falando, né? As pessoas romantizam, querem encontrar minha chama gêmea, mas você, muitas vezes, às vezes, nem está pronto para isso. Porque quando você encara uma parte sua que vai espelhar justamente as coisas que, como a gente falou, você nem sabia que tinha mais que curar, nem sabia que achou que já estava pronto, já estava lá, eu já estou curado disso, relacionamento, estou em paz, estou zen. Aí você vai revisitar aquela espiral, né? E vai revisitar coisas, só que de uma maneira muito mais profunda, muito mais intensa, e que aí você não tem chance, tem que encarar, ou você encara e escolhe visitar isso numa chama gêmea, né? Ou você vai ter que reviver esse ciclo de outra forma. Então a chama gêmea vem muito para isso, no meu entender. Claro, eu estou falando da parte dura, porque é uma parte dura, né, entre aspas, da experiência mais profunda, mas é porque pouca gente fala sobre isso, né? Às vezes as pessoas têm falado um pouquinho mais, porque eu acho que também chega de mistificar isso, né? Então, a gente vem encarar essas partes, mas também, claro, que tem outra parte que é maravilhosa. Como você está encontrando a outra parte sua, também o outro lado da experiência, que não é o lado de encarar as sombras, vai ser um lado mágico, maravilhoso, de uma intensidade, de um amor que você nunca experienciou na vida, é uma coisa excepcional. Então,
Mas você tem que estar preparado, né? Para encarar esses dois lados. E saber que quando acontece esse encarar da sombra, saber que nada mais é o outro lado do que uma parte sua. E o que você faz quando você normalmente rejeita algo, vê uma sombra? Você, né, tem essa sensação de querer se afastar, de não querer encarar, porque aquilo te irrita, aquilo te incomoda, aquilo mexe com tudo lá dentro, aquelas emoções. Mas aí você passa a enxergar assim, quando você toma consciência. Opa, isso daqui é meu. É um pedacinho meu. E tá ferido. É um pedacinho meu ferido. O que eu faço com um pedacinho meu ferido? Eu vou abraçar, eu vou acolher, eu vou dar amor. Porque é só isso que eu quero. Eu quero dar amor para mim mesmo. E a outra parte é a chama. Então é por esse lado que eu vejo. Sim, sim, e é maravilhoso. Por isso que eu falo que é sempre um upgrade, assim, né, desse assunto. E aí, dentro desse contexto que vocês estão trazendo, cada um na sua visão, a pergunta, né? Vocês dois se consideram chamas, almas ou irmãos de jornada? O que vocês consideram? Porque a parceria de vocês, né, é recente, não é de muito tempo, não é? E desde o momento que vocês se conectaram nessa parceria, muitos movimentos, né, e downloads, e atualizações, canalizações, muita energia chegou, né, através de vocês e com vocês. Então, como é que vocês se qualificam nesse processo? A gente começa respondendo essa. Então, Ana, falando desse tempo que não existe para nós mais, eu estou totalmente fora agora de tempo, mas indo para o tempo cronológico nosso, esses dias a gente foi olhar o tempo, a gente foi pegar as fotos desde quando a gente começou a estar juntos. E aí a gente ficou chocado, porque a gente está há pouquíssimo tempo juntos, e a quantidade de experiências e coisas que a gente criou, canalizou, acessou e viveu e acessou de vidas, de curas. Parece que a gente viveu 30 anos em 3 meses. Foi surreal. E assim, eu vou falando, conforme o Vini foi falando, me veio assim, são duas super almas vivendo juntas. Então, imagina, duas super almas tendo que lidar ali com as suas emoções, que ainda não estão bem acomodadas, e aí dá os conflitos. Mas, assim, quando a gente começou a se conectar, que não faz muito tempo, a gente nem mesmo se questionou muito como que estava acontecendo nesse processo tão rápido. A gente só foi indo. Depois que a gente foi se dar conta do que realmente estava acontecendo. E aí a gente começou a acessar vidas que justificavam o que a gente estava vivendo naquela semana, naqueles 2 dias. Um dia, a gente vivia trocentas experiências num dia só de emoção, de ficar irritado um com o outro, de ficar chateado, daqui a pouco já se ama demais, naquela mesma profundidade da escala do que ia para 100 na outra dimensão. É surreal, assim, muitas experiências que a gente acessou de outras vidas paralelas faziam totalmente sentido com o que a gente estava vivendo ali naquele momento de resgate, e tudo parece que foi desinosando, sabe, o novelo? Foi desinosando e clareando e ficando menos cabuloso, menos conturbado, e aí foi clareando, tudo foi se assentando como se tivesse dado uma bomba. E aí a fumaça foi baixando, a gente foi compreendendo. A gente passou, no início de tudo, a gente fez um ritual. E aí a gente já se conhecia, a gente era amigos, e aí nesse ritual ele acessou. Aí acho que o Vini tem que falar rapidinho, né, Vini? Sobre isso, porque foi através desse ritual que começou assim a vir os sinais do que realmente era, né? Através também da energia Vrushini, sempre envolvida, da energia venusiana do raio rosa, né? Sempre envolvendo nós dois, assim. Então, é muito lindo isso, sabe? Da energia por detrás, sempre nos envolvendo e nos fazendo relembrar de que a gente tinha que estar junto. Tinha não, porque não tem, né?
Mas, assim, a energia fazia com que a gente se conectasse sem a gente nem se dar conta que a gente estava já se conectando. A gente estava sempre perto, se chamando, conversando. Só faltava dar o clique para a gente se dar conta. E aí, quando deu o clique, foi lindo, porque a quantidade de coisa que a gente começou a criar e a desenvolver. E é lindo também que a gente se complementa. Um é de um jeito e o outro vai lá, impulsiona aquele jeito e aí acontece. E coisas que a gente foi se dando conta também da relação que antes eu nunca tinha me dado conta até hoje. Que para uma relação dar certo, a gente é feito de sentidos, né? A gente tem o olfato, a visão, e a gente é ser humano, o ser humano, a gente precisa desses sentidos estarem bem alinhados, digamos assim. E para uma relação dar certo, quantidade de coisa que tem que se ficar sincrônica para dar certo, e se uma ou mais de uma não tá legal, ali na frente não vai continuar. E aí a gente ficou pensando, meu Deus, olha que incrível, eu nunca tinha pensado nisso, realmente é. E a gente foi vendo a quantidade de coisa que a gente tinha em sintonia, e é tudo muito mágico. E aí a gente chegou à conclusão que a gente ia chamar gente. Mas assim, conflito atrás de conflito, era um conflitão, mas tinha que ter coragem e deixar o orgulho de lado. E assim, afinal, embora nós dois acessando o pensamento um do outro, então assim, se eu não fosse corajosa e verdadeira com ele, isso não ia seguir, porque ia entrar em conflito e discordância do que ele já estava acessando antes mesmo de eu falar, ou vice-versa, né? Porque a gente se sente sem falar, a gente já sabe o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, não tem privacidade nenhuma. Mas interessante isso, né, de não ter privacidade, porque no livro Telos, né, eu estou fazendo a jornada Retorno ao Monte Shasta, porque vai ter uma imersão presencial lá, mas tem uma turma que está fazendo online também, né? Então, e aí a gente está lendo o livro para conectar com a energia e tal, e eles falam muito sobre isso, né? De que na 5D e lá, né, em Telos, no Lemur e tal, nessa estrutura, né, que é uma cidade 5D, eles não precisam usar a voz, né, a palavra. A comunicação é toda telepática. E dentro de uma comunicação telepática, não pode haver mentira, não tem como, inexiste. Inexiste a mentira ou a falsidade ou o engano, né, de alguma forma, que nós aqui ainda, 3D, 4D, a gente ainda usa em alguns momentos, né? E nesse contexto dessa comunicação telepática, é zero, não tem jeito. Por isso tem que encarar todos os aspectos, de luz e de sombra, bons ou ruins no nosso julgamento, mas é encarar para iluminar, né? Para transformar. E o não levar assim, eu tô sentindo, eu não quero olhar isso, mas não ter vergonha de, eu sinto ainda, eu tenho esse sentimento, eu sou assim, tudo bem, não ter vergonha, porque se a vergonha vem, tu não consegue encarar de frente, e aí dificulta, né? Para uma relação que é totalmente aberta, então por isso que ela fica tão desafiadora. Quanto mais verdadeiro a gente é, primeiro consigo, para ser com o outro, mais fácil isso vai se dando, mas é um ajuste muito grande, muito profundo. Sim. Muito profundo. E né? Por conta de todos os padrões que a gente carrega, né? E assim, a gente está tendo uma relação, eu vim assim, mas daqui a pouco vai ser com todo mundo, né? Que nem tu está falando lá de Telos. Todos vivem assim na quinta dimensão para cima. Então a gente está tendo uma dosezinha de como é isso com um parceiro, digamos assim. Daí daqui a pouco vai ser com todo mundo. Uma pequena degustação. Profunda degustação. Pequena e profunda degustação, né? E sabe que eu não... eu estava escutando você falar, e eu não conheço o livro de Telos tão bem assim, mas eu tenho muito interesse em conhecer. E enquanto você falava, nossa, eu visualizava a nossa relação em muitos aspectos, né? Porque muitas vezes, a gente vai confirmar mesmo não querendo, mas muitas vezes
a gente tá junto assim, e aí ela vai falar uma coisa, mas eu sinto só assim, o pensamento dela. E eu já sei qual é o assunto, já sei o que ela vai falar. Eu, Gi, fala. E a Gi, não, deixa, não é nada. Eu, Gi, o que tá pensando? E ela, não, nada, não tô pensando em nada. Gi, eu já sei o que tá pensando, fala. E aí, Acabou a privacidade mesmo, não tem mais jeito. E aí, na quinta tentativa, ela vai lá, tá bom, eu tô pensando nisso. Pô, eu sabia, porque tu não fala na primeira? A gente já se acessa, não? Aí eu digo, se tu já sabe, o que eu tenho que dizer? Gastar minha saliva? Ela fala isso, eu não vou responder mais nada, tu já sabe tudo. Aí, Vini, você diz assim para ela, eu já vou dar uma dica, tá? É para você se ouvir, não é para você me falar. Gostei! Aí, Gi, aí, ó, perdeu. Agora tu vai ter que se ouvir muito. Mas exatamente, é um pouco disso, né? Um pouco pra gente poder ter um diálogo, né? E não só ficar no pensamento de um, né? Do outro. Mas para mim foi assim, como a gente falou ali no comecinho, né? Tudo que nos leva por mais que eu... e uma coisa que é interessante de falar também, Ana, o que acontece? Porque eu vejo muitos temas, muitas lives falando sobre isso, muita gente. No retiro que eu fui agora, esse foi um assunto que muita gente falou e ele veio e voltou nas perguntas e respostas lá para nós, nos temas, enfim, às vezes até em ferramentas, pessoas perguntando de chama gêmeas, tá? Só que o que é interessante falar? Eu e a Gi, nenhum de nós, quando a gente se encontrou, nenhum de nós estávamos no processo de procurar alguém ou de procurar uma chama. A gente estava no processo muito interior, de procurar a gente mesmo dentro da gente mesmo e iluminar nossas sombras e acolher nossas sombras, acolher e se sentir muito, mas muito bem com nós mesmos antes de tudo. Nós dois já tínhamos essa consciência muito clara. Não preciso de ninguém. Gostaria de estar com alguém? Gostaria. É interessante, a gente está aqui para compartilhar. Mas eu estou muito bem sozinho. E é nesse processo que, depois, conversando, cada um de nós vinhamos, né? Nesse processo de estarmos bem com nós mesmos acima de tudo, estarmos bem sozinhos, sermos a nossa melhor companhia. Então, só antes de começar a falar um pouco mais sobre isso, para as pessoas entenderem que, eu vou procurar minha chama, então vou procurar. Se já está procurando chama, já não é o caminho. Primeiro tem que procurar a tua chama aqui, ó. Essa que é o Deus dentro de ti. Essa é a chama que tem que procurar. O resto tu vai atrair. E aí, quando estiver bem contigo mesmo, vai vir pessoas para complementar, não para sei lá, completar as tuas necessidades, resolver as tuas questões. Porque eu até falei lá numa das perguntas lá que fizeram, uma menina perguntou, eu tô procurando relacionamentos e tal, mas eu só atraio pessoas assim, assado, e aí tem pessoas que acabam não dando certo, que tem esperança e depois não dá certo. E eu falei para ela, tu tá procurando relacionamentos, né? Tu falou isso. Mas tu falou que tem problemas de relacionamentos, né? E eu falei para ela, mas que pouca gente percebe que o maior problema de relacionamento é o relacionamento com a gente mesmo, e não com o outro. E aí muita gente, Ana e Gi, acabam, porque eu vivi esse processo, falando que eu vivi sozinho. Muita gente acaba no dia a dia, nessa procura, né, nessa busca, quando estão no relacionamento, se eu tivesse no relacionamento, ou quando eu estiver no relacionamento, eu vou viajar com essa pessoa, ou eu vou dar um presentão para ela, ou eu vou nesse restaurante que eu tenho tanta vontade, ou eu vou comprar sei lá o quê, ou eu vou fazer uma terapia, vou entrar em meditação, vou fazer yoga junto com essa pessoa. E, cara, na verdade, tu tem que fazer isso sozinho, acima de tudo. Eu falei lá para ela, né? O que tu tem que fazer quando tu tá sozinho? Ninguém tem que nada de novo, né? Corrigindo, mas o que é interessante fazer? Tu tá sozinho, faz coisas boas para ti mesmo. Não espera estar com uma pessoa, não fica procurando outra pessoa para te fazer essas coisas boas, viver o teu sonho. O teu sonho tu tem que viver contigo mesmo. Então, uma das melhores experiências que eu tive enquanto estava solteiro é viajar sozinho. Viajar sozinho porque tu tá sozinho num lugar, tu tá... só tu depende da tua felicidade. Só tu depende da tua programação. Não tem ninguém para te dizer o horário que tu tem que acordar, o que hora tu vai comer, o que tu vai comer, o dividir contas. Tu faz tudo sozinho. Então, tu começa a entender que tu mesmo, sim, é capaz de gerar a tua própria felicidade. Porque se tu tá num lugar que tu gosta de estar, que tu ama estar e não tá feliz, tem alguma coisa lá dentro que tu tem que olhar, tem que transformar. Então, quando você tem essa capacidade, essa coragem de viajar sozinho, de fazer coisas boas para ti, eu quero comprar aquela coisa
mas quando eu tô com alguém, eu compro e dou de presente. Mas o que eu dou para mim? Eu não dou nada? Eu tô falando em comprar, mas é só um exemplo, tá? Pode ser qualquer coisa. Mas o que eu dou para o outro e eu não estou dando para mim? Então é muito desse olhar, né? De estar sozinho, antes de tudo, muito bem na sua melhor companhia, aquecendo essa chama que tem aqui no peito. E voltando lá de como foi o processo para mim, foi realmente, eu e a Gia éramos amigos, e olha, amigos assim, nem muito próximos, né? Eram amigos assim, de oi, tudo bem, como vai, tá? Ah, que legal te ver. A gente se respeitava, se gostava muito, minha amizade, mas eu nem passava pela minha cabeça, nem pela dela. Apesar de depois eu ligar uns pontos e ver que o universo já estava trabalhando para a gente estar muito perto, né? E aí, foi num ritual realmente, em estado de meditação, estado de, né, que eu recebi de mim mesmo, do meu superior, da egrégora, a imagem dela, né, veio na minha cabeça, assim, veio prontinha, assim, a imagem da Gita. O que está acontecendo? E veio a imagem dela. E eu, ué, o que a gente está fazendo aqui na minha meditação? E daí eu fui comigo. E aí eu fui seguir o processo e ela continuou, voltou a imagem dela. E eu fui seguir e continuou. Deu, o que está acontecendo, né? Fiquei assim, o que quer dizer isso? Daí veio um estalinho para mim, porque começou a imagem dela, começou a piscar assim, ficou rosa, tem a ver com a nossa egrégora bruxinha agora, que eu sei, né? Antes eu nem fazia parte. E ficou rosa a imagem dela, com uma energia muito bonita, muito brilhante. E daí nessa quarta, quinta vez que eu estava querendo seguir o meu processo meditativo e não estava conseguindo, ela piscou assim, rosa e tal, eu... Agir, fiquei assim, né? Agir, será? E aí eu saí já ali, desse estado, desse ritual, com isso em mente, assim, né? Com isso muito latente em mim. Eu já saí olhando para ela, assim, já queria dar um abraço nela, já comecei a me aproximar. E nesse mesmo ritual, depois a gente foi para a rua, e aí na rua, uma amiga da Gi falou no ouvido dela, eu estava do lado da Gi, eu escutei, mas ela falou no meio do ouvido dela: a tua chama acessou você hoje. E aí eu, meu Deus, ela não tem mais privacidade mesmo. E aí eu sou assim, né? Que nem a gente estava falando antes de começar a live, eu solto, né? Eu soltei. E aí se acontecer, vai acontecer alguma coisa. Eu não vou ficar, né? Daí no outro dia, segunda-feira, eu acho, eu e a Gia, a gente mal se falava no WhatsApp, e a Gia, Vini, vamos jantar junto, a gente precisa conversar. Eu, tá bom. Já entendi tudo. Já entendi. E dali pra frente a gente foi se conectando, a gente saiu, enfim, fez coisas juntos. E assim, como a gente falou, desde o primeiro momento, assim que a gente estava junto, ou na segunda noite que a gente estava junto, a gente acessou vidas passadas, acessou coisas que a gente precisava revisitar e olhar de novo para transmutar, enfim, para curar dentro de nós de, sei lá, abandono de vidas passadas. A gente não ter vidas passadas e agora está sendo realmente um resgate disso para a gente se aproximar novamente. Então, foi um processo muito intenso. E o que... eu acho que eu já estou falando demais, né, gente? Não. Mas só para concluir... É necessário. E o processo foi... como você... E aí foi essa intensidade de, né, olhar para as sombras também, olhar porque ela é o contrário. Isso me irrita muito, mas por quê? Talvez eu tenha que integrar isso dela, e ela tem que integrar isso em mim, porque nós somos um, e a gente tem que fazer essas curas em nós. E aí a gente foi trabalhando isso. E ao mesmo tempo, como você disse, a potência da criação. Porque chama gêmeas traz uma potência que a gente nem sabe como, mas a gente quer criar muito, a gente está em estado de sempre... E assim, até abrir uma coisa que é mais pessoal, mas eu tinha, assim, algo de... um pouquinho de dúvida, um pouquinho de cuidar muito das minhas canalizações. Eu já canalizava, mas eu era muito criterioso. Será que eu publico? Será que eu falo sobre isso? Será que eu estou recebendo Sananda mesmo? Ou será que sei lá, eu estou meio pirado mesmo? E aí a gente veio com outro lado, que é o lado prático dela, que é aquele complemento, aquele que completa ela chega para mim hoje, Vini, analisa aí para ver o que a gente tem que fazer nesse evento. Tá bom? Eu fecho os olhos e vem. E aí ela, vamos publicar então, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí ela me ajuda a destravar algumas coisas, eu ajudo a destravar nelas.
e a gente vai se complementando e essa potência só é infinita, assim, só aumenta. Isso é muito lindo. Ai, que maravilhoso, gente. E eu acho que, assim, essa realidade, né, que vocês também criaram, né, pelas próprias escolhas que vocês fizeram antes de se encontrar, vocês criaram essa realidade que estão vivendo hoje, né? E aí, a minha pergunta é assim, agora. Diante dessa realidade que vocês já estão vivendo, né? Dessa união, essa integração, esse se descobrir no outro também, né? E se curar através do reflexo no outro e tudo mais. Bom, não sei se dá para trazer essa pergunta, mas vou trazer. Na visão de vocês, qual é o próximo passo evolutivo, né, desse modelo de relacionamento, desse modelo de união, vamos dizer assim? Tem algo que possa trazer sobre isso? Eu vou trazer só um pedacinho, porque eu já falei bastante, eu quero que a gente fale também, mas me veio isso forte agora. Eu também, nesse último evento, foi de muita expansão, né? Eu me conectei muito lá com o pessoal da Medical, né? Do Cris, da Sabine, enfim, a gente falou muito sobre essas coisas. E aí a gente estava conversando, eu e o Cris, e ele falou assim, e é isso, Vini, essa conexão com chamas, essa questão com grupos, enfim, também, que a gente tem grupos com egrégoras, com o trabalho da Bruxine, dos venusianos que a gente tem feito, Sementes Sananda, outros trabalhos que a gente tem feito, e ele falou, é isso, Vini, essas conexões de chamas e esses grupos, elas servem para a gente se chacoalhar dentro, se olhar, se ver, e primeiro se ajustar e se curar. Essa cura vem primeiro de dentro. Ele até falou uma frase que eu achei muito... Alguém perguntou sobre chamas, e ele falou, esse negócio de chamas aí, todo mundo fala que é um mar de rosas. Mas para mim, ele também tem uma chama gêmea, que é a Bini, né, que é a parceira dele, a companheira dele. Ele falou, mas isso não é mar de rosas. Chamas gêmeas é um mar de guerras. Falou brincando, claro, exagerou um pouquinho. Mas é para trazer esse olhar, porque esses grupos, as chamas, enfim, tudo que a gente vive, e agora trazendo para a sua pergunta, chama, né, qual é o próximo passo? A gente, nessa conversa, a gente entendeu, assim, e teve esse insight de que é muito para chacoalhar. Isso a gente já tinha falado, eu e a Gia, a gente tinha falado com a Marise também, né, em uma live com ela, que é muito para a gente curar a gente mesmo primeiro. A gente vai curar a gente mesmo. Em primeiro lugar, essa cura é feita em nós dois. E o que eu sinto com isso? Que a gente está curando a gente, porque só a gente curado a gente pode ajudar ou auxiliar os outros a se curarem. Então, quanto mais a gente está curado, mais a gente cura os outros. Então, o próximo passo sempre é esse. Quanto mais, porque a expansão é infinita. Então, quanto mais a gente traz consciência para dentro e se torna... Porque curar, a gente está falando da palavra curar, mas o que é curar? Nós somos deuses. Somos deuses. Então, a gente está revelando o nosso Deus. A gente não está curando nada. A gente está revelando o nosso potencial infinito. A nossa força, a nossa luz. E quando a gente revela nesse jogo de chamas, a gente se torna mais luz. E a gente expande e leva a luz a todo mundo. E todo mundo revela a sua luz. A gente só auxilia os todos a revelarem a sua própria luz. E é esse o próximo passo. E sempre vai ser isso. Revelar a luz, revelar a luz, revelar a luz. Para a gente estar cada vez mais conectado com a fonte. Falei demais, Gi, vai lá, por favor. Salve Deus, salve Deus. Bom, é exatamente isso. É acolher, sem vergonha, de tudo que a gente é, se empoderar do que a gente é, de todas as partes, sejam boas ou sejam ruins. A gente potencializar todas essas partes e ser um humano verdadeiro, íntegro, pleno, completo, sem a vergonha, sem o acolhimento destas partes, para que se a gente, em algum nível, se torne inspiração para que outros também façam isso e tenham coragem de se experienciar sem a vergonha de dizer eu sou assim. Claro, tudo é um equilíbrio, não? A gente é humano, a gente tem as emoções e a gente está aqui experienciando essas emoções. Que nem o Vini disse que eu sou da ação. Muitas vezes eu não acolhi essa minha parte, essa é uma das minhas partes. Eu não acolhi isso, eu achei que eu tivesse me colocando na frente de muitos, porque eu tenho essa coisa de fazer isso, vamos lá, não tem tempo para perguntar, para duvidar, por que não faz? Então, tá sentindo? Vai, faz! E aí, muitas vezes, eu acabava tomando a frente de muitas pessoas, porque eu tenho isso, então deixa que eu faço.
E aí, em desequilíbrio, talvez sim, mas agora eu estou me empoderando disso e de tantas outras. E como se eu, para tudo que eu me inspiro e me vem na minha intuição de fazer, eu não fico duvidando, é como se tivesse todos os muros caindo. E simplesmente eu vou. Então, são humanos que estão agora, a partir de agora, vivendo na plenitude, na sua essência de verdade, acessando essa essência, sem o medo, sem se julgar. E bastou, eu estou falando da minha experiência, né? Bastou um espelho que é eu mesma para olhar com essa coragem e me aceitar. Eu sou assim, tá? Sou assim. Então, eu vou viver com essa minha verdade a partir de agora. Eu vou me empoderar e não vou ter mais um medo de julgamento, ou que eu tenho que me podar, ou que eu tenho que me limitar, porque eu incomodo outras pessoas, ou porque eu tenho que me caber em determinadas situações. E isso vai deixando daquilo que eu vim a fazer, entendeu? Por exemplo, ontem a gente fez uma coisa tão linda que foi, a gente fez as câmaras venusianas num lar de idosos lá onde o Vini mora, em Nova Petrópolis. Eu vi o vídeo. E foi assim, eu olhei, Vini, vamos fazer num lar de idosos? E ele, vamos. Daí a gente ligou, deu certo, a gente foi. Por que não, sabe? Assim, e se divertir com tudo isso, sem o peso, é na diversão. Agora a gente está botando o pé num lugar que a gente está vivendo de verdade. Sim, é isso, é viver de verdade como ser humano, sem medo, só indo. E eu acho que é isso. Essa jornada de chama, sei lá o quê, que não importa o nome, a gente só precisou colocar um nome, mas na verdade não é, para que a gente se experienciasse se olhando de verdade. E agora não tem mais, tu tem que te olhar, não tem escapatória. Ou tu olha ou tu olha. Tu olha e te aceita para te viver a tua verdade. Porque não tem mais tempo de ficar fugindo e deixando de ser quem tu é, porque a tua alma quer viver, ela quer se experienciar na verdade absoluta que ela é. Sim. Então é isso. Acho que é Tu sabe que tu trazendo tudo, né, tua fala e Vini também trazendo o olhar dele, me lembrou muito que eu fiz logo depois que Matheus e Aline casaram, Matheus Mendes e Aline Mendes casaram, eu fiz a primeira live com eles ao vivo, né, falando exatamente de chamas gêmeas, porque eles também entendem que são, né? E nessa primeira live, que acho que foi em janeiro, não sei, algo assim, eles traziam. Olha, só não é cópia dessa live de hoje, porque são pessoas diferentes, né? Mas exatamente assim, esse olhar de que, primeiro, né, não é um mar de rosas, mas é também um mar de rosas. Sim. Não é um mar todo de rosas, mas é também, porque tem ali os é que tem os espinhos, né? Nas rosas tem os espinhos. Isso, tem as pedras no caminho, né? O rio está correndo ali, mas tem obstáculos e tal. Então, esse desmistificar, né? Aquela. Porque não deixa de ser aquela ideia lá dos contos de fada, né? Dos padrões ainda que a gente traz dos contos de fada da alma gêmea, o príncipe encantado, no caso das mulheres e tudo mais. Então, desmistificar esse olhar é muito importante, principalmente para quê? Para que as pessoas comecem a olhar mais para elas próprias, como vocês trouxeram, e compreender que a sua primeira chama gêmea ou alma gêmea, seja o nome que queira dar mesmo, né? É eu mesma. Eu comigo mesma, né? Minha primeira chama gêmea sou eu comigo mesma. E aí, à medida que essa autocura vai se processando, eu vou abrindo espaço para me conectar com um reflexo mais elevado de mim mesma. Porque aí eu acho que é isso, né? Se eu vou acessar espaços mais profundos de mim mesma, é como uma parte de mim
mais elevada, de uma certa forma. E olha que lindo uma alma assim, a quantidade de coisa que ela cria só porque ela está integrada com ela mesma. Uhum. E a explosão dessas duas almas que estão conectadas e estão se equilibrando, e a quantidade, olha a energia potente que é da criação. Então, é muito bacana isso. Assim, a espiritualidade ela é muito inteligente, a forma como que ela vai trabalhando esse jogo de xadrez, porque ela é muito perfeita. Ela conecta duas coisas que são a mesma coisa para se olhar e não fugir, para poder ser a potência que ela é e trabalhar juntas nessa energia que foi fragmentada para poder acessar e viver aqui na tridimensionalidade. Aí, quando ela se encontra, ela se explode em criação. Que a gente é isso, a gente é Deus, que cria. E aqui a gente está uma fração agora conectada e criando. Então não existe barreira, ela só vai. Sim. É lindo. E aí, meninos, é realmente muito lindo, é maravilhoso. Aí uma pergunta aqui, mais uma pergunta. Vocês acreditam que, então, essa atualização, esse download de informações, por exemplo, como a egrégora Bruchini, que também é recente, né? Também é um processo recente. Esse download aqui, né, de atualização. Você falou, Vinícius, da Medical, né, que eu não sei quem são, mas desse outro casal que também, né, chama. Tem lá o Matheus e a Aline, né, que também são. Vocês acreditam que esses encontros, né, que então estão acontecendo, eles estão realmente trazendo uma nova energia para o planeta para que mais conexões aconteçam? Com certeza, eu vejo que sim. Assim, como eu disse, né, eu torcia um pouquinho o nariz para esse tema e eu não pesquisava tanto, mas aí, conversando com as pessoas, escutando, aprendendo, o Cris, pelo jeito, o Cris e o Léo falaram lá também nesse evento que chamas gêmeas são mais ou menos 5% da humanidade, então é muito pouco. Por isso que eles falam assim, né, 5% não é para todo mundo ficar procurando, porque essa energia, esse potencial criativo, a gente pode acessar nos conhecendo, nos tornando os deuses, porque todos são deuses. Então, isso é só um ponto para a gente ir mais profundo nas sombras. Não quer dizer que tu vai ser só criativo ou só ter essa potência se for chamar gêmeos. Mas, sim, eu acredito que também esses encontros, por exemplo, a gente vê muito isso ali com a Aline e com o Matheus, né? É um encontro de muita expansão, de muito amor. O próprio Cris e a própria Bini me contaram toda a história deles, eles falaram, nossa, quando a gente se encontrou também nesse mar de guerras, foi muito engraçado até as coisas pessoais que eles falaram, mas de brigas bobas, de bobagens, mas que incomodavam o outro. Mas também quando eles começaram a se alinhar mais, a expansão e o amor que eles têm para fazer o trabalho que eles vêm desenvolvendo e ajudar tanta gente, a Gigi já fez curso com eles, Gi. A Gigi já trabalhou com eles, a Kelrin saiu de lá, a Marise saiu de lá, tanta gente saiu de lá. Então imagina essa expansão que Duas Chamas também, quando tem essa coragem para se alinhar, quanto eles conseguem contribuir também, né? Se tornando essa expansão para os outros. Então, sim, eu acredito que esses encontros, eles são realmente para dar essa acelerada, né? E é para quem tem coragem, porque eu fico imaginando, enquanto a gente fala também, quantas pessoas já talvez não tenham encontrado uma chama e tenham odiado ela. Porque poderia muito facilmente ter acontecido isso comigo com a Gi, se a gente não tivesse, né, pronto para ter essa coragem de se encarar. Porque não é eu encarar a Gi, é eu me encarar e a Gi se encarar. Porque quando a gente tá junto, a gente tá se encarando e aceitando, acolhendo e vamos de novo. Eu tenho que melhorar isso em mim. Não é o outro que tem que melhorar nele. E aí eu fico imaginando também quantos encontros podem já ter acontecido e as pessoas simplesmente não ter entendido, não ter percebido que era para elas olhar para elas e não botar culpa no outro. Então, eu vejo que é muita expansão, sim, e eu acho que esses encontros são potencializadores, são para a gente ainda mais. Várias vezes a vontade era de fugir, né? Mas assim, com certeza, como a consciência simplesmente quando a gente está conectado com a nossa verdade, a gente conecta nessa consciência superior. Então, quando a gente está lá e a gente traz códigos só na ação que a gente no que a gente traz em palavra, em movimento, tudo tem código e tem informação, né? Então,
duas energias que estão se alinhando, cada um na sua verdade, conseguem acessar essas informações que vêm lá da consciência universal. Então, sim, com certeza é uma conexão de mais códigos, né? É mais um canal de expansão, né? Mas não precisa esperar por isso, gente. Sim, então, exatamente. Vai fazendo a sua parte, o resto vai chegando, né? E aí, aproveitando né, mais um canal que você falou aí, mais um impulso, né? A gente tem um retiro que era para acontecer nesse final de semana, daí vai ficar para outra data, né? E aí, como é que vai ser esse retiro? Vai movimentar alguma energia lá para impulsionar esses reencontros consigo mesmo? Nossa, vai estar lindo esse retiro. Tem tanta coisa linda que a gente preparou. Tem muitas atividades ali voltadas a não só essa experiência que a gente tem juntos, mas a tudo que a gente procura trazer tudo da nossa egrégora, né? A gente canaliza muita coisa, a gente traz muita coisa que vem ao natural. A gente age muito assim, né? No sentir. E esse retiro tá lindo. A gente preparou, a gente fez um apanhado de todas das ferramentas que a gente usa, assim, tem usado, que mais tem permitido essa expansão, e a gente fez assim, organizou para 2 dias. Em cada dia a gente vai ter uma sequência de ferramentas todas ajustadinhas para ter essa expansão. No primeiro dia a gente vai ter ferramentas que vão buscar a gente ir para o silêncio, que vão buscar a gente fazer essas trocas energéticas, ter essa sensação de pertencimento. No segundo dia, por exemplo, a gente já colocou as câmaras venusianas, que é a ferramenta muito potente. Eu não vou dizer a mais, né, mas é uma ferramenta com uma potência diferenciada, né? Porque o que a gente tem visto, e eu digo isso sem orgulho nenhum, porque a ferramenta é a egrégora, não. A gente só está ali para permitir e canalizar. Mas é uma potência tão linda essa ferramenta que a gente escolheu, inclusive, deixar para o segundo dia do retiro. Então, esse retiro tem 2 dias e cada dia dele está assim, com todo carinho, com todo amor, feito para as pessoas irem se aprofundando cada vez mais. E no segundo dia elas alcançam essa expansão. E é o que a gente está dizendo aqui, né? Essa expansão interna, primeiro comigo mesmo, para encontrar a minha essência, o meu propósito, a minha luz, o meu Deus. E você vai vir chamar gêmea, você vai vir o amor da tua vida, se vai vir expansão, potência, criação, abundância, aí depois o universo vai saber te mostrar. Mas fala um pouquinho de também. A gente vai ter. Eu sou mais lúdico, a Gia é mais prática. Vai lá, Gia. Engraçado, porque o Vini, ele é todo fofinho, assim, e eu sou mais, é assim, é mais... A energia masculina e feminina. Olha que legal isso, né? Isso, exatamente. Mas a gente vai ter conexão da respiração, a meditação, queima dos medos. A gente vai fazer ativação de uma mesa Bruxine num dia, e no outro dia a gente vai ter as câmeras, como o Vini falou. Vamos ter movimento do corpo. É muita conexão profunda num lugar lindo. É uma mata, Ana, é lindo. Eu disse para o Vini, é uma natureza viva, porque às vezes a gente vê uma floresta e não vê os animais, né? Lá é lindo, porque tem coati, tem macaco, tem de tudo, né? Tem tucano. Nossa, é lindo demais. No Instagram aqui. Tem uns coati aqui na janela, aqui na frente, eu postei. É lindo. É um lugar muito lindo. E como esse final de semana lá vai estar chovendo, a gente vai ter que transferir, porque a gente vai fazer tudo na rua. E aí não tem como fazer. A gente vai ter que achar um momento que o tempo esteja firme para a gente poder trazer o conforto para quem vai estar lá presente com a gente. Então ainda não tem a data da nova... A nova data não tem. Não, a gente vai remanejar, porque assim, agora está começando o inverno aqui no sul, né? Então fica difícil de achar um momento firme de tempo, né? Mas tem outros eventos com datas que então conte. Tem outros eventos com datas. Tem câmaras venusianas em Porto Alegre, dia 25 de maio, gente. 25. Nossa, e agora, segunda-feira, dia 29, a gente vai fazer uma ativação dos Bruxini gratuito pelo Zoom. A gente ainda não divulgou, mas a gente vai fazer isso hoje ou amanhã, sem falta, e vai ser gratuito pelo Zoom, realmente para as pessoas sentirem a energia potente que é do amor incondicional.
Maravilhoso. Quando vocês fizerem essa publicação, também, se quiserem marcar o Ser Mais Você para a gente replicar, né? E aí toda a galera recebe também, tá? Tá bom, e a gente espera lá junto com a gente. Vou mesmo, vou mesmo. Aliás, eu já fiz uma, foi maravilhoso, maravilhoso, e eu super recomendo também. Vocês que estão aqui assistindo em algum momento, vocês estão fazendo direto, assim, pelo menos uma vez por mês, eu acho, né? Sim, Algo sim. assim. Então, Sim. vocês que estão assistindo a gente aqui em algum momento do tempo ou espaço, aqui na legenda tem a marcação dos perfis, né, do Vini e da Gi, então você pode clicar aí, ir lá para o perfil deles no Instagram e acompanhar quando vai ter as próximas ativações, caso você não tenha participado de nenhuma até agora, né? E então, meus amores, terminamos por aqui, o tempo passou tão rápido que a gente nem sentiu aqui, e foi uma conversa tão, tão gostosa. Eu tenho certeza que a gente está ancorando essa energia para todo o planeta, né? Está trazendo essa oportunidade de expansão para o planeta, né? E para que as pessoas, para todos nós, né, tomarmos mais consciência do potencial que cada um é primeiro, antes de procurar o potencial no outro, né? Então, acho que isso é super especial e eu fico muito grata por essa oportunidade da gente estar aqui. Já vou deixar o convite para no mês que vem a gente voltar de novo, tá bem? Vamos, com o maior prazer. Vai ser uma delícia. Muito obrigada, meu amor. Foi uma delícia conversar, passou voando mesmo, nem doeu. Foi gostoso. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada. Te amo. E a gente vai te chamar para fazer uma live. Só veio aqui. A gente vai te chamar para fazer uma live no nosso Instagram também, lá, fazer em conjunto contigo. Não sei o assunto ainda, só recebi aqui agora. Tá tudo certo. Eles vão arquitetando as coisas lá em cima com aquela parte nossa que está lá e só manda os recadinhos para a gente, tá tudo certo. Então, meus amados, obrigado de novo, Ana. Vou deixar aqui, a Vini se despedir, depois a Gi se despedir, depois eu me despeço também. Aí, então, pessoal, obrigado pelo convite de novo, Ana. Obrigado por todo mundo que assistiu, que vai assistir. Fica o convite para também me conhecer, se quiser conhecer mais meu trabalho no Instagram, @o Criador de Estrelas. Bem fácil, tudo junto, o Criador de Estrelas. E é isso, gente. A maior chama gêmea que a gente tem é essa aqui, ó, nosso peito. Essa é a que você tem que olhar. O resto, o universo traz e ela vai atrair. Mas se você cuidar bem dessa daqui, você vai estar no melhor relacionamento do mundo. Maravilhoso. Obrigada, querido. Um grande beijo para você. Sinta-se muito apertadinho aí de amor. Gi, amada? Olha, amor. O recado é que a gente se empodere de quem a gente é. Por tanto tempo a gente foi podado desde criança, que a gente tinha aquela potência criança. Eu vejo pelo meu filho. Ele tem uma energia, uma coisa assim que ninguém segura. E a gente era assim, que a gente retome toda essa força que a gente é, que a gente já veio de essência da fonte, que a gente traga essa força sem medo de ser, sem medo do que vão falar, sem medo, para que a gente viva completo, visando cada dia aqui, enquanto humano, Vinícius, Ana, eu, na integridade de quem a gente é, para experienciar e levar para a fonte, seja lá o que for, mas seguindo essa vontade, essa empolgação que a gente tem quando a gente acorda. O que eu vou fazer? Não precisa ser muito. Aquilo, é pequenininho às vezes, né? Mas que nos faça bem. E a gente não precisa ter milhões na conta para a gente estar feliz. É isso. Obrigada, amor. Muito obrigada. Te amo. Obrigada, meus amados, meus amores. Adorei receber essa energia também aqui, assim, que invade meu coração. Estou muito feliz. Obrigada pela disponibilidade de vocês. E então, mês que vem a gente se encontra para uma nova live aqui no perfil, no canal, e nas ativações aí que vocês vão estar fazendo. Tenho certeza que eu vou estar junto. Beijo, amados. Obrigada, amor. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.